Quem trabalha com audiovisual sabe que cada produção é um desafio novo. Às vezes é a falta de tomada no set, outras vezes é o calor dentro da produtora ou a dificuldade de manter os equipamentos funcionando com segurança em uma locação externa. Hoje a gente vai conhecer uma produtora que encontrou soluções práticas para esses dois mundos. Com a EcoFlow River 2 Pro e a EcoFlow River 3 para as gravações externas e 2 EcoFlow Wave 2 instalados no estúdio, eles conseguiram mais autonomia, conforto e liberdade para criar com tranquilidade. Vamos entender como essa estrutura funciona na prática. Para começar, então eu quero que você se apresente e fale um pouco das principais dificuldades que vocês tinham quando iam em locações que não tinham acesso à rede elétrica e como a EcoFlow mudou isso para vocês. Bom, eu sou o Glaucio, sou CEO, diretor-geral da AAA Films. Nós somos uma produtora audiovisual focada em cinema publicitário e na produção de curtas-metragens também. Atendemos o Brasil inteiro. Nessa jornada, da produtora, uma das maiores dificuldades que a gente teve sempre foi gravações externas, principalmente em locações inóspitas, locações longe da cidade, a gente brinca, fala longe da civilização, e dentro disso entram documentários. A gente já gravou no meio da floresta amazônica durante uma semana e enfrentamos problemas não só com a natureza em si, mas de fato com os equipamentos, como energizar, como carregar as baterias, etc. Ter descoberto a EcoFlow mudou uma realidade que pra gente era duas coisas: cara, porque a gente precisava alugar geradores de energia para isso, e junto com o gerador de energia, combustível para alimentar o gerador. E a segunda realidade, peso, que a gente já mexe muito com a questão da praticidade. Então, ter descoberto a EcoFlow com peso diferente, tamanho diferente e um fluxo de trabalho e energização diferente mudou bastante a nossa realidade, principalmente nessas gravações em locações longe da cidade, assim. E dentro da produtora, qual era a maior dificuldade de conforto e climatização que vocês enfrentavam aqui? Bom, nós mudamos recentemente, Então faz algo em torno de 6 a 7 meses que a gente mudou de fato para esse espaço novo. Aqui é um container frigorífico. Quando a gente chegou aqui, não tinha nem rede elétrica. Então a gente abriu a rede elétrica do zero e a gente já decidiu vir trabalhar quando a gente instalou a parte elétrica, Só que qual foi o problema que a gente viu logo de cara? Duas coisas. Primeiro, a climatização. Segundo, a questão da troca de ar aqui no ambiente. A gente tem alguns armários aqui que são feitos de madeira. Então, um dos primeiros efeitos colaterais foi, em uma semana, os armários já estavam mofando. Agora a gente está no inverno, mas um pouco antes disso, a gente estava no outono, e a parte do clima a gente conseguia resolver, em tese, deixando a porta aberta, Dava um pouco de climatizado e tal. Só que o que fez a gente tomar uma medida de buscar uma solução foi a questão do mofo. A gente precisava de um ambiente que tivesse troca de ar, E segundo, a gente trabalha com equipamentos eletrônicos. Então, esses equipamentos eletrônicos, eles precisam ter uma temperatura de operação razoável, Então, quando a gente está num ambiente que superaquece, isso de cara já influencia no desempenho das máquinas, Então, a gente trabalha com edição de arquivos pesados e a gente precisa que as máquinas estejam sempre frias para garantir o máximo desempenho gráfico e processamento lógico das máquinas, Então, esse foi um segundo ponto que já deixou a gente em alerta. Cara, a gente precisa resolver isso. A gente precisa ter um ar-condicionado, O inverno tá logo ali, que também aqueça e, principalmente, faça a troca de ar do ambiente para garantir um ambiente sem fungo, sem mofo, principalmente por conta dos equipamentos fotográficos, mas também um equipamento que mantenha uma mínima climatização aqui para garantir que os computadores vão trabalhar, vão editar, o servidor não vai superaquecer e a gente não vai ter problema com gestão de arquivos. Como foi o processo de conhecer a tecnologia da EcoFlow e entender que ela poderia atender esses dois cenários, tanto interno como externo? Pra gente já foi revolucionário, Então, aqui onde a gente tem a ligação da concessionária de energia local, mas eventualmente em dias de chuvas intensas a gente tem queda de energia. E isso pra gente que trabalha com o computador e a gente precisa estar 100% com o desempenho máximo da máquina, faria falta se a gente não tivesse hoje as EcoFlow.
Então, internamente, resolveu o nosso maior problema de duas formas. Climatização, né? A gente tem 2 Wave 2 aqui, que a gente consegue também controlar onde a gente estiver, né? Então, quando o dia está muito frio e não tem ninguém aqui dentro, por exemplo, um final de semana, eu consigo, de onde eu estiver, acessar o aplicativo e mudar a temperatura daqui do ambiente. Surreal, sem precisar vir até aqui. E por outro lado, caso exista alguma queda de energia, caso exista algum blackout por 1, 2, 3, 4 horas, os equipamentos que a gente tem hoje, que é uma River 2 Pro e uma River 3, elas garantem ali uma autonomia de pelo menos 2 computadores funcionando, 2 notebooks funcionando, pelo menos umas 3 a 4 horas de uso intenso, né? Brilho da tela no máximo, editando vídeo, puxando muito processamento da máquina. Então isso pra gente é maravilhoso, realmente é revolucionário, né? E tudo isso podendo controlar na palma da mão, vendo, eu ainda tenho uma autonomia de 1 hora, eu ainda tenho uma autonomia de 2 horas, eu ainda tenho uma autonomia de 3 horas, e poder gerenciar isso acho que a palavra realmente, para mim, é essa, é revolucionário. Para quem trabalhava com um gerador de energia pesado, que às vezes tinha que contratar uma carreta, né, uma carretinha para acoplar no reboque, para poder levar só o gerador de energia e viver a realidade que a gente vive hoje, é fantástico. Logo no início, o que foi que mais chamou a sua atenção? Acho que logo no início foi a portabilidade. O tamanho dos equipamentos serem pequenos, mas muito robustos energeticamente falando, né? Hoje vocês utilizam a River 2 Pro e a River 3 para gravações externas. Em que situações elas são mais usadas? Basicamente todas as situações em que a gente, de 2 uma, não teve a oportunidade de fazer uma visita técnica para mapear os pontos de energia onde a gente pudesse, né, possa puxar as prolongas, né, que são as extensões que a gente tem aqui. Em uma segunda hipótese, né, quando a gente sabe que a gente vai gravar alguma coisa na natureza. Então, no meio de uma lavoura, numa cachoeira, numa fazenda, em qualquer lugar que a gente saiba que dificilmente a gente vai ter acesso à energia fácil, né? Então, hoje, numa gravação externa padrão, com 2 luzes robustas e uma gravação com 2 câmeras simultaneamente, a gente usa a River 2 Pro para alimentar as iluminações, né? E outras coisas ali paralelas, por exemplo, o carregador de bateria, qualquer outra coisa ali que tenha que deixar carregando, a gente liga tudo nela. E a River 3 para alimentar as 2 câmeras simultaneamente, né? A gente já fez um teste aqui. A gente trabalha com câmeras de cinema da linha Blackmagic que gravam em 6K. Então, as 2 câmeras gravando simultaneamente com a River 3 ali carregada em 100%, né? A gente tem uma autonomia aí de mais de 6 horas, as 2 câmeras conectadas na River 3, né? Então, isso pra gente dá muita segurança e liberdade para gravações externas de uma diária inteira, por exemplo, né? E a gente também tem, não mencionei, mas a gente também tem um painel de energia solar. Atualmente vocês têm 2 Wave 2 instalados aqui na produtora. Como foi esse processo de instalação? O que vocês têm achado do produto? A gente tem 2 Wave 2 instalados fixamente, né? A gente abriu acessos para os dutos fazerem a troca de ar externa. Aqui é um container de 12 metros de comprimento, né? Então a gente tem um Wave 2 instalado atrás da gente ali, que eu coloquei no aplicativo como Wave 2 Fundão, que é onde eu fico. A minha mesa que tá atrás da gente ali no letreiro de neon. E aqui ao lado, né, essa bancada aqui, essas mesas aqui são as mesas onde os editores ficam, né? Ou seja, fica uma Wave 2 instalada estrategicamente direcionando ar para os equipamentos eletrônicos, né, os laptops e tal. E a outra Wave 2, ela está direcionada para o espaço de podcast e reunião com clientes, né? Então aqui na nossa frente, a câmera não está vendo agora, mas a gente mostra depois, fica uma Wave 2 com o fluxo de ar direcionado para impulsionar, né, e climatizar o espaço de podcast, né? Então é assim que a gente colocou aqui estrategicamente, tem funcionado, né? Ninguém tem reclamado ainda. Na verdade, quando eu sou muito calorento, então o pessoal tem reclamado quando tá muito frio, aí eu aqueço um pouquinho, quando tá muito quente, eu esfrio um pouquinho. Vocês sentiram uma melhora no conforto da equipe, na produtividade, ou até no tempo que eles conseguem permanecer aqui dentro do estúdio? Com certeza. Em relação à produtividade, né? Quando a gente está num ambiente bem climatizado, a produtividade ela é uma consequência, né? Agora, conforto e o tempo que o time consegue passar aqui dentro, como eu falei, a gente adquiriu as Wave 2 e instalou elas na
porteira do inverno. E eis que o inverno chegou com uma semana que elas estavam aqui já instaladas. Então, o que eu posso dizer, e até eu mesmo me coloco nessa resposta, é que pra gente é mais gostoso permanecer aqui trabalhando bonitinho do que enfrentar o frio lá fora, né? Então, acredito que no verão vai ser a mesma coisa. Esse container, como eu falei, ele é frigorífico, então ele tende a ser um pouco mais frio do que lá fora. Mas ainda assim, no inverno, é muito melhor estar aqui dentro do que lá fora. Para vocês que estão assistindo aí, independente do tempo, né, do ano que vocês forem assistir esse vídeo, a gente está no inverno aqui. E antes de chegar, eu vou pedir para a produção me dar ali uma jaqueta para mostrar para vocês. Há poucos minutos antes de entrar aqui no estúdio, a gente estava vestido de jaquetas como essa. E agora a gente está aqui, né, de camiseta. Temperatura ambiente em torno aí de 25 graus. Então, eu sou muito suspeito para falar, mas eu sei que eu posso falar pelo time. É muito mais gostoso permanecer aqui trabalhandinho, bonitinho, do que ter a coragem de enfrentar a friaca lá fora. E o que vocês têm escutado dos clientes de vocês, depois de verem que vocês estão usando essas soluções? Tá passando mais confiança, profissionalismo? O que você tem sentido? Acho que a confiança e o profissionalismo, elas estão também, dentre outros fatores, atrelados à estrutura que você mostra que você tem para o seu cliente, né? Então, quando a gente chega no set do cliente e a gente mostra para ele que a gente tem a nossa própria solução energética para gravar o dia inteiro, gravar 1, 2, 3, 4 horas daquele dia, sem necessariamente depender da energia dele e dar esse trabalho para ele de nos fornecer um acesso à energia dele, mostra também uma independência nossa, né, como produtora. E a estrutura, ela impacta positivamente nisso. Além, é claro, de que quando o cliente percebe que a gente tem essa autonomia energética, abre um universo de possibilidades de gravar em lugares diferentes, né? Então a gente também ganha em criatividade, a gente também ganha em dinamismo nas produções, né? De o cliente, putz, eu tô vendo aqui que vocês têm estação de energia portátil, cara, dá pra gravar não sei aonde, né? A gente tem um cliente que a gente tá com um projeto de gravar ele num balão, né? Lá em Campo Largo, um município aqui do Paraná. Então eles têm balonismo lá, então tem esse cliente que a gente tá com esse projeto de gravar ele no cesto lá, com os equipamentos dele todos alimentados com EcoFlow. Então isso é fantástico, é surreal. O que mais chamou a atenção de vocês na parte técnica desses produtos que vocês têm hoje em dia? Acho que na parte técnica, falando das River, né? Tanto a River 2 Pro quanto a River 3, a capacidade de armazenamento de energia, né? Então a gente colocando equipamentos diferentes que a gente tem aqui na produtora, desde laptops até as próprias câmeras, as luzes, a tranquilidade de autonomia, né? Então a capacidade de armazenamento é algo que me chamou muito a atenção e eu poder me programar para uma possível diária no dia seguinte e tal. E em relação às Wave 2, duas coisas, uma da qual eu já uso e outra que tá no meu radar aqui ainda. A primeira, de poder controlar de onde eu estiver, a temperatura aqui do ambiente, né? E a segunda, a segurança de saber que eu posso comprar baterias extras para as Wave 2, né? Então, hoje elas funcionam conectadas na tomada, 100% usando a energia local, mas a tranquilidade de saber que eu posso comprar uma bateria externa e ter ali até, se eu não me engano, a última vez que eu vi informação técnica de 6 a 8 horas, né? De autonomia, para eu simplesmente resolver tirar elas daqui e usar num camping, usar em qualquer outro lugar, na minha própria casa, me dá um conforto, uma tranquilidade, uma segurança inigualáveis. Para o pessoal que trabalha com audiovisual e que ainda tem dúvidas de investir ou não em soluções da EcoFlow, com base na experiência que vocês têm, o que você diria para esse pessoal? Bom, para os colegas de profissão, esse eu vou tomar licença de olhar para a câmera ali. Para os colegas de profissão, é um romper, né? Acho que existe uma ruptura de antes da EcoFlow e depois da EcoFlow, principalmente em produções externas, né? Você que hoje aluga gerador de energia para gravar numa externa e ainda tem que pensar na logística de ter que comprar combustível, comprar o galão ali para ter combustível na mão para gravar numa externa, ter que posicionar esse gerador de energia longe, a metros de distância do set para não atrapalhar no áudio, né? De fato um novo tempo, um novo momento. Então,
você que ainda está nessa fase, né, nessa era dos geradores de energia convencionais a combustão, eu convido você a visitar o site da EcoFlow with Timber. Acho que a gente vai colocar em algum lugar aqui nesse vídeo ou no final do vídeo, e se permitir conhecer essa nova tecnologia que, se você não teve ainda a possibilidade de acessar, com certeza um concorrente seu tá. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência com os nossos produtos. A EcoFlow e o Grupo Timber têm um imenso orgulho de ter pessoas como vocês com a gente, ajudando a gente a energizar um mundo novo. Eu que agradeço, é uma alegria pra gente encontrar parceiros no meio dessa jornada do audiovisual, principalmente parceiros que tragam soluções inteligentes e inovadoras. A gente curte muito essa pegada, nós oferecemos soluções inovadoras e inteligentes para os nossos clientes também, e a gente quer estar andando com parceiros que têm esse mesmo DNA. A rotina de quem vive de produção é feita de movimento, mas também é feita de estrutura. E quando a energia e o conforto acompanham esse ritmo, o resultado aparece no set, na edição e no dia a dia. Soluções como a River 2 Pro, a River 3 e o Wave 2 mostram que tecnologia portátil não é sobre praticidade, é sobre profissionalismo, liberdade e consistência no trabalho. Obrigada por assistir até o final. Para não perder os próximos conteúdos e seguir descobrindo o que a EcoFlow pode fazer por você, continue nos acompanhando por aqui.